Checando, teste, som, testando. Agora sim. Olá, somos o No Treino Model e nosso trabalho é sobre predição do salário anual. O grupo 9 é composto por André Piaggio, Breno Oliveira, Kelly Cadena, Jonathan Barbosa, eu, Thomas Hoffman e Vinícius Lima. Nosso trabalho está separado em 8 etapas, sendo elas introdução, análise descritiva, pré-processamento, baseline, AutoML, modelos, resultados e conclusão. Neste estudo, nós vamos explorar diversos fatores que influenciam as predições salariais, proporcionando uma análise abrangente e informada sobre o tema. A compreensão das variáveis é essencial para antecipar tendências e tomar decisões estratégicas no ambiente dinâmico do trabalho, no mercado de trabalho. A nossa base ela foi retirada da comunidade de plataforma online chamada Kaggle, onde oferece uma variedade de conjuntos de dados, kernels e competições que ajudam a impulsionar o avanço na área da ciência de dados. A nossa base ela é constituída por 15 features e são aproximadamente 32.500 registros, sendo a nossa feature principal, a nossa feature target, a coluna de salário. Outras variáveis que podemos citar é a educação, a idade, estado civil, ocupação, raça, gênero e horas trabalhadas por semana. Eu sou o Breno e vou falar da análise descritiva e estatística desse trabalho. Nós conduzimos análises descritivas, onde observamos as características dos conjuntos de dados. Também realizamos análises estatísticas, onde aplicamos métodos estatísticos para fazer inferências sobre esses dados. Gostaria de iniciar a discussão falando um pouco do ponderamento que a gente teve que fazer nesses dados. Tá? A base de dados possui uma variável específica, que é a final weight, onde ela representa quantas vezes cada observação se repete. Tá? Ela tem uma característica nessa base de superamostra. Então a gente teve que fazer esse tratamento para que a gente tivesse a real dimensão de como os dados se comportam. Tá? Então aqui a gente traz nesse slide, na esquerda, como a base era a base original em relação à variável target, que é o salário, e como ela ficou depois de ponderada. E a gente pode observar que mesmo aumentando muito o número de observações, a gente mantém basicamente a mesma porcentagem. Além das análises individuais de cada variável, tentamos trazer nesse trabalho também análises estatísticas que representem discussões importantes, como a questão racial. Então, nesse gráfico, por exemplo, nós temos a porcentagem de indivíduos por raça que recebem o acima ou abaixo de $50.000. Podemos observar que a chance de negros e índios terem salário de abaixo de $50.000 é maior do que brancos se analisarmos comparativamente. 87% da população negra da nossa base recebe menos de $50.000, 88% da população de índios recebe menos de $50.000, enquanto somente 75% dos brancos recebem menos de $50.000. Na matriz de correlação, onde observamos como duas variáveis se correlacionam, decidimos utilizar a correlação de Spearman, que é muito útil em diversas situações, especialmente quando os dados não atendem a alguns pressupostos, como distribuição normal ou formato numérico. Como algumas das variáveis não possuem formato numérico, tivemos que convertê-las para trazer essa matriz de correlação com todas as variáveis disponíveis na nossa base de dados. Bom, comentando um pouco sobre o nosso pré-processamento, dividimos em algumas etapas. Primeiramente, removemos todos os espaços em brancos que estavam atrapalhando um pouco a nossa análise. Acabamos trocando os valores nulos que estavam vindo nas categóricas, que estavam vindo com ponto de interrogação, alteramos e substituímos pela moda da classe idade. Assim, não perdemos nenhum tipo de registro, removemos todas as duplicadas, fizemos um trabalho também na variável Native Country, que estava bem desbalanceada, agrupamos em 2 grupos e estudamos para ver se de fato traria um impacto positivo para o treinamento. No final, na Feature Importance dos modelos, acabou não sendo tão relevante, mas esse ajuste foi bem interessante e a gente manteve. Agora, no tópico de normalização, aplicamos 3 normalizações. Power Transformer para as variáveis ordinais, são 2. Standard Scalar para as numéricas e One Hot Encoder para as categóricas. Lembrando que essas são nossas versões finais. A gente testou outras, porém as que apresentaram melhor performance e que fazem mais sentido para o nosso modelo em específico são essas 3.
Aqui embaixo está as variáveis que a gente está utilizando em cada transformação. Bom, no tópico de baseline, a gente teve 3 versões e eu vou comentar um pouquinho mais sobre elas. Nossa primeira versão, lembrando, todas foram sobre a regressão logística e todas foram na regressão logística default, sem nenhum tipo de mudança de parâmetro para melhorar a performance ainda. Então, nessa primeira versão, a gente utilizou para normalização para categóricas o Label Encoder. E a gente viu que a gente encontrou uma acurácia balanceada de 53%, tecnicamente bem baixa. E a gente pensou, não, beleza, vamos trabalhar um pouco melhor com a orientação da monitoria e do professor. Utilizamos o OneHot Encoder e a gente encontrou uma diferença bem grande no resultado, tanto na acurácia balanceada quanto na matriz de confusão, como vocês podem ver no slide. A acurácia balanceada subiu a casa dos 70%, isso foi bem positivo para a gente, mas ainda não era o suficiente. Na nossa terceira versão, a gente adicionou o balanceamento, que basicamente foi o ponderamento por pesos, que é pelo parâmetro Class Weight que a gente adiciona no treinamento, aconselhado pelos monitores também. E isso trouxe um resultado bem interessante, de além de ter subido um pouco a acurácia balanceada em validação, ainda a matriz de confusão ficou muito mais interessante, pois a gente viu que, de fato, começou a fazer mais sentido o resultado em ambas as classes. Bom, nosso tópico de AutoML, a gente utilizou a ferramenta AutoBloom, e nela é bem interessante porque ela faz um ensemble de modelos. Então, a gente utilizou todo o nosso pré-processamento inicial, como a gente já havia apresentado. Ele apresentou resultados super interessantes, como vocês podem ver. Uma acurácia balanceada em 85%, trouxe uma log loss de 0.3 e a nossa matriz de confusão ficou bem interessante, ficou bem balanceada. Lembrando que a gente utilizou um balanceamento por pesos também nesse AutoML e assim fez um resultado bem interessante que bateu muito com nossos melhores modelos, que a gente vai estar vendo mais para frente. Eu sou o Jonathan, vou falar um pouco sobre nossos modelos de classificação. Então, durante todo o projeto, nós treinamos 7 modelos de classificação, regressão logística, SVM, um LGBM. E, além desses, nós também treinamos um ensemble de modelos, para verificar ali, das probabilidades de cada um deles, quais métricas ali esse ensemble nos traria, tanto de precisão, recall, acurácia, enfim. A principal questão durante todo o treinamento foi o tempo de processamento de cada um dos classificadores. Nós adicionamos diversos hiperparâmetros para cada um deles, A gente precisou também demandar um certo tempo para entender quais hiperparâmetros eram adequados para cada um dos nossos modelos. E no final nós tivemos aí modelos bem robustos, Cada um deles mostrando aí 80% ou mais de acurácia balanceada em validação. E por fim nós definimos que seria o LGBM, nosso melhor modelo, porque tanto ele está é o que tem melhor métrica ali em recall, precisão e acurácia também. Ele está um pouco menor, que o nossa maior acurácia ali, que é a do XGBoost, mas ele tem métricas ali melhores de recall e precisão. Então a gente vai mostrar um pouco mais dessas métricas, em cima do LGBM para mostrar ali por qual motivo nós definimos ele como nosso melhor modelo. Nosso melhor modelo foi o modelo LGBM. E ele foi escolhido baseado nos resultados das métricas mostradas anteriormente no conjunto de validação. Aqui agora vamos mostrar alguns resultados baseados no conjunto de teste. Como, por exemplo, aqui na matriz de confusão, podemos observar que obtivemos um resultado de 84,4 para a classe minoritária, ou seja, para prever os salários que têm para prever os salários maior que 50 mil. E obtivemos um resultado de 92,6 para a classe maioritária, no qual seriam os salários menores que 50 mil. Além disso, obtivemos uma acurácia balanceada de 83,5, assim como uma log loss de 0,3. Vemos que essa log loss temos uma taxa de variação baixa, o qual nos indica que teríamos um bom modelo. Além disso, estamos mostrando também o gráfico da curva ROC, no qual temos um resultado de 0,92, muito perto de 1, também é um indício de ter um bom modelo. Além disso, para ter a interpretabilidade desse modelo, usamos a biblioteca Shape. Poderíamos ter usado outras, existem ali várias outras, mas a gente usou essa aqui.
e também usando o modelo de Feature Import. Essa shape vai nos ajudar a mostrar, né, ou a saber quais foram as variáveis que mais ajudaram nesse classificador. Para concluir, utilizamos como baseline a regressão logística com uma acurácia balanceada relativamente baixa, próxima aos 50%. No decorrer do trabalho, fizemos a normalização e o balanceamento dos dados, ou seja, deixamos as observações em uma escala mais próximas umas das outras e equalizando os números de categorias diferentes, visando que o modelo não esteja tendencioso em relação a classes específicas devido à distribuição desigual das observações. Ajustamos os hiperparâmetros, aumentando as chances de obter um modelo que generalize bem para os novos dados e alcance melhor desempenho de predição de salários anuais. O melhor modelo dentre os 5 dispostos foi o LGBM, devido ao equilíbrio entre recall e precision, além de apresentar um log-loss baixo, indicando uma maior assertividade de probabilidades previstas. Dentre as observações, possuímos os campos de raça e sexo, que não tiveram tanto peso nas predições feitas pelo modelo. A menor importância atribuída a essas variáveis, no contexto deste problema específico, significa que não possuem tanto peso na tomada de decisão do modelo, dando mais peso a outros fatores como idade, educação e até mesmo o estado civil. Essa foi a nossa apresentação, gente. Espero que vocês tenham gostado muito, aprendido um pouco com a gente também. Deixa seu like, coloca nos comentários o seu feedback. Tamo junto, até a próxima.